que a gente percebe do meio é processado, né, pelo nosso cérebro, e esse processamento ele passa primeiro pelos nossos registros mais antigos. Então, sem a gente perceber, o nosso corpo está processando tudo, porque o nosso sistema nervoso mais antigo se conecta com o nosso sistema nervoso autônomo, que está conectado com todos os órgãos, todas as vísceras, ou seja, todo o corpo sente. Todo o corpo tem sensação e tem emoção. Então, a gente tem, quando passa muitas dores, fica fechado e a gente precisa aprender a olhar com o olhar mais expandido para conseguir aprendendo a soltar. E isso, como eu falei, existem várias técnicas que podem apoiar isso. Aqui também é só relembrando o que a gente falou na última aula, essas impressões do mundo vão alterar o sistema nervoso endócrino e vai alterar todo o nosso sistema, né, da nossa fisiologia. E sem a gente perceber, a gente está cheio de couraças como aquele cavaleiro, né? O cavaleiro preso na armadura. Tá cheio de armadura, mas falou lá, nossa, eu não tenho problema nenhum, minha vida é perfeita. Coração fechado, já não consegue expressar o que ele quer, já não consegue aterrar o seu próprio corpo porque ele tem que andar duro, já não se relaciona com os seus filhos, com o seu filho, com a esposa, já não consegue mais ter o contato que é o plexo solar, ele está ali fechado, nas próprias couraças, gerando o desequilíbrio do corpo. Então, um desequilíbrio de todas essas tensões significa um desequilíbrio dos chakras, um desequilíbrio das glândulas endócrinas. Vocês perceberam que todo o processo do cavaleiro, a Branca de Neve, é tudo para chegar aqui, porque ele é muito simbólico, mas mostra como o nosso corpo funciona, guiado pelas impressões do mundo. E isso não tem como a gente mudar. Cada um teve a sua impressão, cada um teve a sua família, o que você viveu. Então, mudar o fato você não pode, mas você pode aprender a expandir sua consciência e podendo aprender a soltar para olhar algo que você nunca viu e fazer diferente. E aí reensinar o seu corpo. Então, existe muita desarmonia presa, né? A gente fica brigando para não soltar, porque está preso, seja em qual nível do chakra, está preso na emoção, nos apegos, no pensamento, ou até numa questão de nutrição, de muita toxina, você vai gerar uma desarmonia no corpo. E essa desarmonia, ela é vista, acho que vocês devem conhecer, mas quem não conhece pode procurar, que é a foto Kirlian, que é uma foto que é super antiga isso, que vê quando uma pessoa tem uma alteração muito grande do seu campo energético, ela acaba tendo uma alteração como nessa foto aqui. Então, o tempo todo, quando existe essa desarmonia, você não consegue estar num estado de criação, de confiança, você fica num estado de proteção, porque existe uma ameaça e vai se proteger. Então, isso é como se fosse um estado de sofrimento ali, que gera vamos dizer, essas ondas cerebrais desreguladas e acaba gerando desarmonia corporal entre o principal sistema, que é o cérebro e coração. E aí, gente, é um desafio nosso, constante, porque muitas vulnerabilidades, cada um de nós passou uma história. Então, espaço de vulnerabilidade no corpo é um monte, como a gente viu aquelas couraças. Ninguém se defende sem nenhum motivo. Se você tem uma atitude até uma crença como esse rapaz, eu falei, né? Ele se defende se ocupando no trabalho 24 horas por dia, né? Os 7 dias da semana. Por mais que seja doloroso, é uma defesa, é uma estratégia de sobrevivência, porque para ele, como ele não tinha consciência disso, era muito doloroso receber o amor das pessoas, porque ele não se achava capaz, merecedor de receber. Então, ele preferia focar a energia no chakra básico da sobrevivência e fechar o seu coração. Então, nenhuma defesa acontece por acaso. Então, por isso que esse processo de autoconhecimento do médico interior, de você se conhecer, começa primeiro pelo não julgamento.
Não julga. Dá espaço para sentir e só observa. Isso eu consigo soltar, isso é difícil eu soltar. Ok. Então eu vou olhar o que ainda estou precisando aprender com isso, até que eu possa fazer diferente. Quando a gente já coloca atenção, a tendência já é soltar. Como foi quando né, que teve semana passada, teve essa que ela passou mal aqui na hora da aula. Depois outra participante também falou que teve muita dor. Ela começou a aula com muita dor, mas quando ela olhou para a situação que estava acontecendo no útero dela, que tinha a ver com o útero, a dor passou. Então, o fato é que quando a gente não olha, aquilo fica guardado. Quando você olha para aquilo, a tendência já é se normalizar. Então, é só você dizer, eu já estou vendo isso. E dou o meu tempo para poder soltar. Então, a verdadeira liberdade, aquilo que a gente busca de tão liberdade, eu quero liberdade, né? Quero ser livre. Essa liberdade, da forma que eu, Elaine, entendo, é quando a gente pode tirar os nossos próprios bloqueios. Quando a gente começa a olhar nossas armas e começa a ver que ela está pesando. Que eu estou usando não está sendo legal. Então eu começo a mudar no meu corpo, dependendo da forma que eu escolho mudar, mas eu começo a mudar para permitir o meu corpo soltar. Que assim como naquele conto da Branca de Neve, que ela traz a essência divina, ela já estava ali. São as couraças, as dores da vida, é que vão fazendo você, né, se prender. Vai fazendo você ficar cada vez mais preso, não se soltar. Então, aos pouquinhos, quando você começa a aprender que não é perigo, o corpo, né, começa a aprender que não é perigoso soltar, você começa a ter mais espaço na respiração. Então, e por que principalmente é importante não entrar nesse julgamento? Isso é uma das coisas mais difíceis de a gente aceitar, né? Porque muitas das coisas que nós temos são questões da ancestralidade, são comportamentos, são vivências aprendidas que a gente nem teve noção. Então você aprendeu de um jeito da sua mãe, aprendeu de um jeito do seu pai, e as nossas células têm memória. Então, a gente aprende não só pela vivência com os pais, pela família que é mais próxima, nas crenças que nós adquirimos, nos pensamentos, nos valores e nas virtudes, mas também os processos informacionais das dores passadas também está tudo ali. Então, muitas vezes, como esse rapaz, o pai dele fez a mesma coisa, o avô dele fez a mesma coisa. Então, a linhagem dos homens da família eram linhagem de pessoas que nunca tinham tempo para a família. E o pai dele, no momento da morte, sentia muita culpa de saboreado a vida quando ele podia. E aí ele não pôde aprender isso, mas agora o filho, através de uma dor, através dessa percepção, ele está vendo, olha, eu estou repetindo. Então, não é um acaso, existe uma questão para ele poder fazer diferente. Então, é sempre se perguntar o que a vida está querendo me dizer. Porque quando eu consigo compreender, o corpo começa a fluir novamente, ele começa a entrar no fluxo, né? Eu vou até ler isso que eu coloquei aqui, que é bem bonitinho. O que importa é o entre. O espaço que há entre o eu e o tu. O que importa é o relacionamento. A árvore não é um amontoado de folhas. O carro não é uma coleção de peças. A família não é um grupo de pessoas, mas elementos que estão se relacionando, que estão relacionados. E, de uma certa forma, só funcionam dessa forma. Então, é por isso que eu trouxe para vocês esse conceito de observar o nós, que é o relacionamento. Como eu me relaciono com o meio, como eu interajo com o meio, como eu registro. Existe sempre uma função disso acontecer. E essa expansão de percepção é algo que você vai fazendo naturalmente quando você se
testa a ser um observador de si mesmo. Porque aí você começa a ver, caramba, você percebe o espaço, que você não está sozinho no mundo, não existe só o meu umbigo. No fundo, a gente está numa consciência de teia. O nosso mundo é completamente entrelaçado, onde a gente observa, onde a gente absorve informação, né, e somos absorvidos num movimento contínuo em torno do redor. Então, talvez isso seja muito complexo, mas o meu objetivo aqui é realmente trazer essas sementinhas, mesmo que vocês não consigam perceber agora, mas que depois vão fomentar isso. Às vezes vamos dar um exemplo, como é que seria essa consciência de teia na prática? Um exemplo, se de repente para eu ter amor, para eu ter o amor da minha família, eu tenho que ser a boazinha, aí de repente acontece uma situação que é injusta, que eu não quero, que eu não concordo, mas para eu ter amor, eu tenho que aceitar aquilo ali. Então, eu acabo entendendo que eu tenho que me submeter. Então, no meu relacionamento com o outro, eu sem perceber, eu já fico, ok, tudo bem. Pode ir, sem problemas. Tá tudo bem, eu fico bem. Pode sair, pode fazer o que você quiser, mas no fundo você tá ali super chateada porque de repente queria planejar algo e não foi atendida. Então, isso você está falando para o outro, ok, tudo bem, é o seu pensamento, mas no seu coração e no seu sentimento é assim, droga, não estão me olhando, estou com raiva, mais uma vez fui deixada de lado. Isso no não chakra, entre eu e o outro, já vai dar um peso no chakra do Manipura, que é o nosso estômago, nessa região digestiva. Você vai ter tendência a ter problemas digestivos por submissões injustas. Então, quando você vai olhar na sua história, de repente, você vem de uma linhagem, a sua referência maior, pode ser sua mãe ou seu pai, mas vamos dizer que a sua referência maior de conexão seja seu pai, e seu pai seja uma pessoa permissiva, e você tem uma idealização do seu pai. Então, você aprende que eu tenho que ser como meu pai, então eu tenho que aceitar submissões injustas. Então, sem perceber, você, quando vai se relacionar, você já se coloca naquela posição. Então, quando a saúde, né, olhar esse médico interior expandido, gente, não tem uma fórmula. Essa é a questão. Não tem fórmula. Eu queria muito assim, ter uma fórmula, mas eu não consegui aprender essa fórmula. Não tem fórmula. É vivendo que você vai vendo. Eu estou muito contraído, devo estar numa teia aí que não é minha. Então eu vou aprendendo a sair dessa teia, vou buscar uma técnica que for melhor para sair dessa teia, para eu poder, de repente, ser eu mesmo. Porque, de repente, meus chakras estão comprimidos, eu já estou fazendo uma de boazinha que eu nem quero, nem sou eu, sabe? Eu preciso trabalhar o meu chakra. Né? Então, até eu tenho uma paciente minha que ela tem um padrão muito assim, de submissa. Ela mudou muito, porque ela trouxe essa consciência e engraçado que a submissão dela é tão grande que ela mal fala. Ela fala assim, você quer tal, assim? Você gosta disso? Ela tem 45 anos, gente. Quando você escuta, parece que tem 5 anos. E aí a gente trabalhou, né? Eu dou sessão de respiração para ela. Ela fez uma constelação, deu uma mudança, já se posicionou, já está trabalhando bem o Manipura dela, a autoestima, né, do cardíaco. Eu falei, bem, então agora a sua terapia é a voz, vai fazer canto. Vai trabalhar a voz para, através da voz, vamos para a prática, vamos para o corpo físico, né? Como que eu vou poder abrir esse laríngeo? Coragem de me mostrar. Vai fazer canto. Então, eu indiquei ela fazer canto com a Rai, que é uma fonoaudióloga aqui, que trabalha a consciência emocional da postura através da voz. Então, aí o caminho dela eu passei para esse outro lado. Então, a base do nosso ser humano, a base da gente como ser humano é o contato. Nós vivemos nesse contato. Então, sem perceber o nosso tato, a nossa pele, a gente percebe esse mundo, processa essas informações no corpo, se é boa ou não, contração ou expansão, e vai estar programado para problemas, né? Ou uma atenção com foco numa questão, ou eu vou estar numa maior probabilidade numa expansão. Mas é o fato que na vida tem relações que você tem super expansão, de repente tem amigos que você super se expande,
e tem outros que você se contrai, tem pessoas da família que você se contrai. Então você pode ir aprendendo a ver, como a gente fez na meditação, de olhar a família, vendo que relação você precisa olhar para liberar os seus chakras. E, no fundo, quando a gente consegue realmente se abrir para esse contato, quando você consegue realmente perceber, e chegando mais próximo desse poder dar e receber, sem sentir que eu vou ser violentado, sem sentir que eu vou ser agredido, sentindo que o meu espaço é respeitado, sentindo que eu tenho merecimento daquilo, não existe por que você ficar nesses sentimentos. O natural, ele flui. Então, é uma dinâmica da vida, a gente sempre está olhando para isso. E aí eu trouxe depois eu convido vocês a procurarem na internet sobre essa tribo africana, que eles chegou um estrangeiro lá e quis fazer uma brincadeira de pendurar algo na árvore e botou as crianças para eles sair correndo para ver quem ia chegar primeiro para poder ganhar as balinhas, né? As coisas que estavam lá para elas, os brinquedinhos, as balinhas. E aí elas não saíram correndo na frente de ninguém, elas foram de mão dadas. E ele achou muito esquisito. Mas por que vocês foram de mão dadas? Por que você não foi uma na frente do outro? Né? E aí as crianças falaram, porque não adianta. É como assim, não tem que ganhar. Eu não posso ganhar e meu amiguinho perder. A gente está todo mundo junto. Então, essa consciência do nós, de perceber que você não tem que ser maior para atender a expectativa do outro, ou ser menor para pertencer, que é uma das grandes coisas que a gente tem que curar. Por isso que, uma e outra vez, eu trago esse conceito dos nossos primeiros 7 anos de vida, que a gente vai entrar no próximo encontro. Quem não fez a mentira pessoal, faça, gente, porque vai ser bem importante. Então, a forma como você é recebido no mundo, se você tem liberdade para se expressar, ou se você tem que se contrair, você já está nessa desarmonia. Ou eu tenho que fazer um esforço para eu ser eu mesmo, então eu vou desarmonizar os meus chakras, ou eu vou me esconder, né? Porque eu não pertenço. Ou para pertencer, eu tenho que conseguir uma esmola de amor. Então eu vou estar sempre ali né, nesses relacionamentos que eu tenho só uma esmola. Mas isso faz parte da nossa sociedade. Tem uma questão que é a nossa humanidade, né, de 5.000 anos atrás, passando por isso, e a nossa sociedade, hoje em dia, ocidental, ela fortalece a separação. Então, para você pertencer, você tem que ser alguém melhor, você tem que ser maior. Você nunca é bom o suficiente para ser você mesmo. Então, de fato, todos nós, de alguma forma, temos essas questões. Eu tenho, e todo mundo tem, acho que está encarnado aqui, tem. Porque a gente passou por isso. E passamos isso no nosso dia a dia. Então, quando você só fala, caraca, eu tenho isso, ok. Então, agora eu preciso, é o caminho da evolução, é para onde eu caminho para ter essa integração. Então, vocês vão olhar esse vídeo aqui. Have a nice mustache. Are you new in Bali? Yeah, 8 months. You alone here or with your family?
Well, life sometime nice, sometime not good. Beatrice. Hafiz. Oh my god, I'm keeping my eyes on you. Oh, Hello. I expect you to ask my number. be a strong man. Thank you so much. Yeah, good deal. We will go to the zoo. Maybe next few days. I will text you if you would like to. I would love it. Of course. You can do it. When I was looking into her eyes, I was trying to see what I could tell from the life that she lived, and I think I could tell that there was a lot of experience there. Doesn't matter, look in the eyes or something, just give yourself a chance to talk and to look at the other person. Então, vamos fechar os olhos. Um minuto. Feche os olhos e escolha, traga para frente de você uma pessoa que é importante para você. Uma pessoa que você gostaria de manter mais contato. E se imagina olhando nos olhos dessa pessoa, numa distância confortável para você. Respira, solta. E percebe como é o olhar nos olhos dessa pessoa. Se causa alguma emoção, algum pensamento. Observe o que acontece no seu corpo, tensiona ou relaxa. Dá vontade de chegar perto, dá vontade de se afastar. E agora feche seus olhos, deixa essa pessoa aí. Respira 3 vezes e abre os olhos. Pode abrir os olhos. Tem gente que foi difícil de abrir os olhos, né? Alguém quer compartilhar? Como foi fazer agora? Não, a turma está quietinha hoje, ninguém quer compartilhar? Foi bom, muito bom. A questão é interessante. Depois da visão do filmezinho, né? Muito baixo, não dá para te ouvir, André. Pensando que depois da visão do filme, a gente fica mais atento, né? À energia do cardíaco mesmo, ao que é mais importante na realidade, né? A gente sabe, mas a gente às vezes tem alguns bloqueios que atrapalham, ainda mais quando envolve outra pessoa, né? É isso aí que está acontecendo.
E muitas vezes, a gente às vezes está em casa, mas você não está com ninguém, né? Não faz contato nos olhos. Quantas vezes a gente mesmo desvia o olhar só para não fazer contato? Só que, de fato, se a gente quer trabalhar essa cura interna, dessa sensação de separação e curar isso, a gente precisa vencer essa etapa de fazer o contato. Então, a minha sugestão, se vocês quiserem, e aí vocês fiquem livres, né? Se for possível para vocês, porque como a gente está aqui na internet, é mais difícil fazer isso e tem um tempo, né, para aula. Mas seria vocês poderiam se conectar com alguma pessoa do grupo e não precisa falar nada, é coisa de 30 segundos. Só parar e ficar olhando nos olhos. Depois, marcar hoje, depois da aula ou amanhã, só quer fazer isso? Ok, vamos treinar só como é ficar olhando nos olhos e depois você fecha os olhos, percebe o que você sentiu e aí compartilha com a pessoa e pode compartilhar também o que você vivenciou e compartilhar uma história boa da sua vida. Então, eu sugiro vocês fazerem isso. E se for possível, fazer com alguém em casa, com a pessoa que vocês visualizaram, tá? Ou se não for possível, uma outra pessoa próxima, para olhar